Seja feliz você ligado nas imagens do Projeto Bola Rolando. Estamos aqui no Estádio Novelli Júnior para um papo direto, e esse papo direto muito legal, porque nós vamos falar com o Dorival Guidoni Júnior. Para quem não conhece, é o Doriva, grande Doriva, uma pessoa que teve uma passagem excelente pelo futebol, começou a sua carreira no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, jogou por vários clubes do Brasil, foi para a Europa, vestiu a camisa da seleção brasileira, tem a vida feita, acredito que não tenha ficado nada pendente, tudo que você quis realizar, você realizou, tudo que você fez bem, então é um prazer tê-lo aqui, Doriva. O prazer é todo meu, realmente, sou muito grato ao futebol, né? Futebol que me projetou, futebol que me deu tudo que eu tenho e não tenho nada a lamentar. Só agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de jogar em tantos clubes, de ter uma carreira longa, vitoriosa, né? E, enfim, foi muito bom ser um jogador de futebol e jogar no nível que eu joguei. Eu sei que é um privilégio. Tá com 39 anos, estou olhando aqui, não estou vendo fio de cabelo branco, rapaz. Qual é a receita? Se procurar, encontra, hein? Muito bem, você nasceu em Inhandeara, quer dizer, não nasceu lá, nasceu na grande Inhandeara, região metropolitana de Inhandeara. Conta esse seu começo de vida pra gente. Olha, eu sou dali, desde quando eu me conheço por gente, eu vivi em Inhandeara, né? Tenho a minha infância toda ali, fui sair de Inhandeara para iniciar a minha carreira dentro do futebol, e uma cidade pequena, muito acolhedora, um povo que eu respeito muito e gosto muito. Tenho raízes lá, minha mãe mora em Inhandeara até hoje. Tudo que eu conquistei, eu sempre dividi com eles, e um povo que gosta muito de mim, que me respeita muito. Então sempre que eu posso, procuro voltar às minhas raízes, e acho que isso é fundamental para uma pessoa que alça voos maiores na vida, né? Sim. Nunca se esquecer das raízes. Sem dúvida. E como é que você começou? Você sonhava em ser jogador de futebol? Quem eram os seus ídolos de infância? Como é que foi esse seu pontapé inicial? Olha, eu vivi ali em Inhandeara, e como toda criança, adolescente, iniciei a jogar futebol com o time da cidade. E lógico, você vai sempre jogando e vendo que você tem um dom e um talento para aquilo, você se empolga, né? E no meu caso, foi assim. Eu jogava no time paulista lá de Inhandeara e joguei alguns campeonatos regionais lá. Mas, ao mesmo tempo, minha família é uma família humilde, e a minha mãe, lógico que naquela época não tinha esse detalhe de não poder trabalhar e tal. A minha mãe, eu com 13 anos já comecei a trabalhar num escritório de contabilidade rural, né? Mas isso não me impedia de jogar. Eu jogava, treinava e jogava com o time da cidade, e isso aí foi aumentando até o ponto de eu passar numa avaliação que foi feita pelo São Paulo, uma peneirada lá perto da minha cidade. E eu fui, passei e iniciei a minha carreira. Legal, e na várzea a gente brinca que é o seguinte: se você não for bom de bola, você vai para o gol ou vai para a ponta esquerda. Você já começou no meio, quer dizer, começou bem. Com certeza, eu acho que quando você começa a ser o primeiro, o segundo a ser escolhido, é porque tem alguma coisa diferente, né? Aí
Eu, graças a Deus, quando era criança, era muito ousado e jogava futebol. E tinha uma alegria muito grande de jogar futebol. E joguei muito futebol de rua, de várzea. E isso, sem dúvida nenhuma, me incentivou a seguir essa carreira. Acho que o seu melhor professor, acredito eu, tenha sido um dos melhores de todos, o Tele Santana. Foi, com certeza. O Tele foi marcante, né? O Tele foi uma pessoa que passou na minha vida e acrescentou muito, né? Pela postura que ele tinha, pelos conselhos que ele dava. E com certeza até hoje eu carrego muitas coisas do Tele. E como é que foi já começar profissionalmente num grande time como o São Paulo? Veja bem, eu fui para o São Paulo na base, né? Fui nos juvenis do São Paulo, tinha 15 para 16 anos e comecei a trabalhar ali. E você crescer num clube como o São Paulo, que te dá um respaldo, que te dá uma estrutura, né? É muito bom, né? Foi importantíssimo isso para mim, que eu saí da minha cidade com 12 mil habitantes, fui viver em São Paulo com 15 anos, não é fácil. Mas foi um período assim fantástico, que me deu uma base para mim desfrutar dessa carreira longa que eu tive. E como é que foi deixar uma cidade de 12 mil habitantes para ir para uma cidade de alguns milhões de habitantes? Como é que ficou a sua família lá? E como é que você ficou sozinho, de repente, numa república, numa concentração, com um monte de gente estranha? Foi difícil. No início, a gente sabe que não é fácil, mas a empolgação e o sonho de se tornar um jogador de futebol falava mais alto, né? A minha mãe, no início, ficou um pouco assustada, né? Porque a minha mãe me criou com os meus avós. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 meses quando meu pai faleceu, então praticamente não o conheci. E a minha mãe foi uma guerreira, né? Me criando sozinha, e quando eu completei 15 anos, de 15 para 16 eu me transferi para São Paulo. Não foi fácil, na verdade, né? Porque ainda que o São Paulo te dá um suporte muito grande, não foi fácil, mas a gente tinha que passar por cima de certas coisas para vencer. Era a minha oportunidade, digamos assim, e eu me agarrei a isso. Falei, não, eu vou vencer na vida, e tive a felicidade de ter uma carreira brilhante. Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã. E aí, uma vez no São Paulo, a coisa começou a crescer, começou a deslanchar. E como que você chegou ao profissional? Então, no São Paulo, na base, como é um clube que tem grandes talentos, sinceramente, eu tinha dúvidas se eu ia conseguir chegar no profissional, né? Mas eu fui melhorando, fui me adaptando, consegui chegar nos juniores. Nos juniores, eu tive a minha primeira Copa São Paulo que eu disputei, eu fui muito bem. Jogando aí com jogadores um pouco mais velhos que eu tive a felicidade de ter um treinador que acreditou em mim, que foi o Silva, que inclusive está até hoje no São Paulo. Acreditou em mim, me colocou e me deu sequência, eu joguei, me destaquei, mas ainda assim não foi esse momento que me levou aos profissionais, né? Primeiro, eu tive que sair emprestado, e tive emprestado para me profissionalizar no futebol goiano. Tive 6 meses na Napolina e 6 meses no Goiânia, que também me deram muita experiência, né? Um jovem, viver longe, jogando com profissionais mais velhos, mais experientes. Isso me deu uma bagagem legal e também para ver a diferença que era o São Paulo de um clube médio, pequeno de outro estado, né? Isso me deu ainda mais vontade de vencer na vida, de valorizar o clube que eu estava, né? Que era o São Paulo. E logo depois de um ano fora, o São Paulo me trouxe de volta, e aí sim para ter oportunidade no profissional. Muito bem, só voltando um pouquinho mais atrás, aquelas famosas fotos de infância que você faz com a camisa de um clube, qual é o seu clube de infância? Eu sou São Paulino, sempre fui São Paulino, por incrível que pareça. O meu pai foi São Paulino, né? Eu não tive uma convivência com ele, né? Mas a partir do momento que eu entendi que o meu pai torcia para o São Paulo, eu não sei, acho que meus tios eram corintianos e tentavam me levar para o Corinthians, presentes, camisas, mas não teve jeito. Eu
desde o início eu falei, não, vou ser São Paulino, e fui fiel até o fim. E qual o time mais gostoso de enfrentar? Mais gostoso de enfrentar? Olha, não sei, vários. O futebol ele é maravilhoso, né? Eu acho que é uma carreira aí que você consegue fazer aquilo que você gosta e ainda ser remunerado por isso, né? E muitas vezes bem remunerado. Não é, a gente sabe que a realidade do futebol não é essa, né? É um percentual muito pequeno de atletas que conseguem fazer a vida com o futebol, né? Mas você consegue jogar e ao mesmo tempo se divertir e ainda ser remunerado por isso. Então eu acredito que fazer isso para mim foi uma grande motivação. Se eu estiver errado, você me corrija, mas você teve um futebol de primeira linha, mas você passou, na minha opinião, por 3 clubes tops de linha, que foi São Paulo, Atlético Mineiro e o Porto. Fora isso, clubes de um segundo escalão. Por que você não teve oportunidades em outros grandes clubes do Brasil ou mesmo no exterior? Olha, nos clubes que eu passei, lógico que você tem razão em dizer que são os maiores clubes esses que você citou, mas, por exemplo, eu passei no Celta de Vigo, que é um clube médio, mas na altura que eu passei lá era um clube que disputava o acesso à Copa UEFA, que é uma competição importantíssima na Europa. No Middlesbrough também a mesma coisa, é um clube que também disputou a Copa UEFA e foi inclusive finalista. E a Sampdoria, sim, que era um clube médio, mas que também já tinha sido um clube grande, que na época do Cerezo disputou Champions League, foi campeã europeia. Então foram clubes de um nível, digamos assim, não foi de primeira linha, mas clubes que tinham uma importância grande no cenário europeu. Muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui agora. No próximo bloco eu vou pegar o meu passaporte porque nós vamos falar de Europa e seleção brasileira. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Há 27 anos, a Tudo Esportes tem tudo para o seu esporte e lazer. Variedade, preço e aquele atendimento que faz amigos. Tudo Esportes, loja 1, Rua Santa Rita, 937, Centro, Itu. Telefone 4023-1004. Tudo Esportes também tem a loja 2 no bairro Jacaré, em Cabriúva. Esporte 4023-1004.
Muito bem, estamos de volta falando nesse papo direto com o Doriva. E é legal falar com o Doriva porque o papo é direto mesmo, não tem muita enrolação, ele fala pouco, fala bem e é direto nas respostas, o que é muito bom. Doriva, vamos falar em termos de Europa agora. Você começou a sua carreira no Porto, como é que foi? De uma maneira breve, dá um resumo do que você fez lá na Europa. Olha, foi uma passagem, assim, que eu não tive, assim, não finquei raízes em nenhum lugar. O clube que eu tive mais foi na Inglaterra, mas foi espetacular, porque além da bagagem do futebol, você ganha uma bagagem de aprendizado, de cultura, e isso para mim e para minha família foi fantástico, né? Eu estava no Atlético Mineiro fazendo um campeonato brasileiro. Aliás, deixa eu interromper você. Você estava no Atlético Mineiro e aí chegou uma proposta irrecusável para o Atlético Mineiro e irrecusável para você. Realmente isso é verdade? Deu para você falar, não, agora eu estou tranquilo, ou só de uns tempos para cá que os dólares chovem na cabeça dos atletas? Não, eu peguei um momento importante, aí que houve uma valorização, não posso reclamar não. Fiz bons contratos, consegui me estabelecer e lógico que tenho que trabalhar, porque faz parte do ser humano, o homem tem que trabalhar, até por conta de direcionar a vida, né? Mas assim, como eu estava dizendo, fui para a Europa, foi o primeiro contrato longo que eu tive, porque aqui no Brasil fazia esse contrato de um ano só, você tinha que provar tudo durante o ano para renovar esse contrato. No Atlético Mineiro foi assim comigo, mas enfim, fui para Porto, assinei um contrato de 4 anos e meio com o Porto, e na verdade eu fiquei um ano só, porque as coisas aconteceram muito rápida, eu tive uma adaptação muito rápida, cheguei num time muito bom, com um treinador muito bom, o Antônio Oliveira, português, e um time que estava vencendo. Então quando você entra num time que está vencendo é muito bom, e eu me projetei muito rápido. Em um ano já me transferi para a Sampdoria da Itália, numa situação ainda melhor para mim e para o Porto também. Então estive na Itália, onde as coisas não ocorreram tão bem da maneira que eu sonhava, né? A equipe já estava, eu fui na metade da temporada, a equipe já estava num descenso assim na tabela, e infelizmente eu cheguei, mas não conseguimos reverter essa situação. A equipe foi rebaixada para a Série B do campeonato italiano. Eu tive algumas propostas, mas ainda assim o pessoal da Sampdoria quis ficar comigo. Para mim, aí eu fiz a Série B na Sampdoria, e por um ponto nós não retornamos à elite. Foi quando eu falei, não, então eu quero sair, e aí surgiu a situação do Celta de Vigo, na Espanha, um clube médio também, mas que um clube com bons jogadores, um clube que tinha excelentes jogadores. Tinha 2 russos lá, impressionante, argentinos, e eu fui para o Celta de Vigo, tive ali um ano, o primeiro ano foi muito bom, mas eu tive uma lesão, perdi espaço no clube, e o futebol ele é dinâmico, né? Se você não joga, outro joga. E aconteceu isso comigo, eu perdi o meu espaço, e quando eu quis voltar, não consegui mais recuperar. Aí comecei a ficar no banco, você começa a ficar descontente. Ainda assim, a minha conduta e postura sempre foi de grande profissionalismo. E surgiu essa situação de ir para a Inglaterra, e eu fui também para disputar uma Premiership, que no meu conceito é a liga melhor da Europa. E joguei ali por 3 temporadas e meia no futebol inglês, e foi fantástico esse período. Legal, antes da gente voltar a falar do futebol inglês, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. Como é que apareceu a seleção brasileira para você, e como é que foi a experiência de estar num grupo da Copa do Mundo? Olha, a seleção brasileira iniciou aqui no Brasil, né? A primeira convocação minha, eu estava no 15 de Piracicaba. Fui convocado pelo Zagallo no 15 de Piracicaba. O 15 que montou um time que nunca mais na vida vai montar, né? Porque era o Amaro, o Rolinho Amaro, que era o presidente e tal, e montou um time fantástico que acabou caindo, veja só. Mas você estava naquele grupo lá e despertou a atenção da seleção. Então, eu fui para a seleção no início do campeonato, nós iniciamos muito bem a competição.
mas infelizmente o grupo era de excelentes jogadores, mas pequeno. E quando precisou de peças de reposição, não tinha. Eu mesmo, os últimos jogos do campeonato, eu estava com a seleção. Eu não joguei os últimos 5 jogos do Campeonato Paulista. Um campeonato que tem 19 jogos, você ficar fora de 5 é importante. Enfim, foi a primeira convocação no 15, depois eu tive no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro também eu tive outras convocações. E quando eu fui para a Europa, no Porto, eu também fui convocado. E acredito assim, que eu estava muito bem no futebol português, me destacando, fazendo muito bem. Tinha sido campeão português antes da Copa e tive a felicidade de ser convocado por uma Copa. E convocado de primeira mão, que não é fácil. A gente sabe que o Brasil é repleto de jogadores de primeira linha, jogadores que estão na Europa e aqui dentro do Brasil mesmo. Então, para mim, foi um privilégio. Muito bem. Agora, eu não sei se você vai responder, mas a minha obrigação é perguntar. O que é que aconteceu na final da Copa do Mundo com o Ronaldo? Você estava naquele grupo, você sabe. Olha, realmente eu estava naquele grupo. O que aconteceu com o Ronaldo realmente foi um ataque de epilepsia. Eu estava no quarto junto com o Edmundo. E os nossos vizinhos de quarto eram o Roberto Carlos e o Ronaldo. Eu fui o segundo a entrar no quarto depois do Edmundo. E eu presenciei a cena. Foi uma cena chocante. Nem todos viram. Mas foi uma cena chocante. Ele se debatia, ele estava passando por aquele processo ali. Eu não sei explicar isso cientificamente como que é. Eu sei que foi assustador. Eu fiquei sem reação na hora. Logo depois o médico chegou, viu a pressão dele, viu que ele já estava voltando e disse para nós que ele não iria lembrar de nada. E realmente ele não lembrou de nada. Ele se bloqueou? Ele não lembrou. Eu não sei se isso é explicável dessa maneira, mas eu sei que ele não lembrou. Mas tem um detalhe assim, que eu lembro quando a gente estava na mesa do lanche, antes do jogo, que ele pede pro doutor um remédio, o doutor Lide. Fala, doutor, me dá alguma coisa aí porque eu tô todo dolorido, parece que eu tomei uma surra, né? E foi duro o que aconteceu, porque o Ronaldo era tudo naquela seleção, né? Ele era um jogador diferenciado, ele estava muito bem. Enfim, foi uma cena que não serve de desculpa. Porque muitas vezes, o Ronaldo estava mal, nós perdemos o jogo e perdeu o foco, né? Perdeu o foco, deu uma balada. Mas a equipe da França, a seleção francesa naquela altura era uma seleção muito boa, com grandes jogadores que atuavam em grandes clubes da Europa. Ia ser difícil o Brasil do mesmo jeito. Bom, muito bem, o tempo é curto. A gente podia ficar horas aqui conversando, porque o papo é realmente muito bom. Mas eu só gostaria de voltar agora à Inglaterra, onde você jogou no Middlesbrough. E não sei se conheceu, ou pelo menos encontrou lá o Juninho. E aí nasceu uma grande amizade, é isso? Não, nós jogamos juntos no São Paulo, né? Chegaram a jogar juntos aqui? Jogamos juntos no São Paulo. Então foi um reencontro? Foi um reencontro. E ainda o Juninho, que havia me indicado para o treinador, né? Essa amizade nasceu lá atrás, no São Paulo, quando a gente ainda era garoto. Ele saiu daqui do Ituano, eu era do São Paulo, estava emprestado, retornei. E aí jogamos junto um período importante ali do São Paulo, conquistamos títulos importantes e ficamos amigos. Perdemos o contato, é verdade, por um tempo, porque cada um seguiu a sua vida, o seu rumo. Mas lá na frente ele me indicou para o Middlesbrough, eu fui, e foi um clube onde eu fiquei ali três temporadas e meia. Jogamos juntos lá, tivemos o privilégio de ser campeão de uma Copa importante. O clube nunca havia sido campeão e conseguimos entrar na história daquele clube também, que é um grande clube. Legal. Agora me diga uma coisa, você jogou a vida inteira com a camisa 9 e fez 11 gols na carreira? Que história é essa? Realmente, eu fiz poucos gols, mas fiz alguns gols bonitos, viu? E não fiz só 11 não, fiz mais. Eu sei que eu era um jogador defensivo, né? Mais defensivo, um jogador tático.
E isso me impedia de estar... Hoje seria o primeiro volante, é isso? Exato, exato. O primeiro volante, eu cheguei no próprio Porto, eu joguei de segundo volante porque a gente tinha um outro jogador forte, viril e que jogava como primeiro volante, então eu me adaptei a jogar segundo volante. Foi um período bom. No Porto eu fiz vários gols também. Nunca fui um goleador, né? Mas tinha um bom chute de fora da área. Então sempre quando eu estava perto da área eu arriscava e muitas vezes consegui ser feliz. Legal. Para finalizar, como é que foi esse reencontro aqui no Ituano e como é que você está vendo o trabalho seu aqui no Ituano e essa campanha maravilhosa do Ituano na Copa Paulista? Olha, foi fantástico, né? O Juninho, ele me ligou e me disse o seguinte: Doriva, eu tô com um projeto, né, no Ituano e gostaria de contar com as pessoas que eu confio e você é uma delas. E eu falei, Juninho, pode contar comigo. Lógico, comuniquei a minha esposa, nós tínhamos uma vida lá em São José do Rio Preto, que eu estava vivendo lá, comuniquei ela concordou e estamos aqui. O trabalho está sendo muito bem feito, né? Eu acho que essa campanha já é uma colheita daquilo que a gente vem plantando e eu tenho certeza que é só o início de um grande trabalho que o Juninho quer deixar como um grande legado aqui em Itu. Legal. Foi um prazer e a gente torce para que a coisa ande cada vez mais para frente e que você possa continuar essa vida de tranquilidade e de paz e que você seja muito feliz. Eu que agradeço, foi um grande prazer participar com vocês. Legal, foi mais um Papo Direto que você acompanha aqui na TV Bola Rolando, no blog do Projeto Bola Rolando e estaremos de volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço e seja feliz. Beleza? Legal, cara, valeu. Aí você vai precisar da foto. Seria legal se você puder trazer. E aí a gente escreveria e depois eu devolvo para